Parece que a cada dia o objeto interestelar conhecido como 3I Atlas nos surpreende com algo novo. Há semanas ele transita por nosso sistema solar e ainda assim, ninguém sabe exatamente o que ele é, apesar dos dados mais recentes parecerem querer mudar tudo o que acreditávamos sobre cometas, asteroides e talvez até sobre civilizações para além da Terra. Entre os dias 8 e 12 de agosto, o Observatório Espacial SpaceX da NASA ficou apontado para o 3I Atlas. Essa missão, projetada para mapear o universo em infravermelho, raramente é usada para objetos dentro do Sistema Solar. Mas diante do comportamento estranho do 3I Atlas, os cientistas decidiram arriscar. E mais uma vez, tratando-se deste objeto, o que encontraram foi além de bizarro. Em seu blog, o astrofísico Avi Loeb fez uma análise das descobertas e destacou que a equipe do Observatório Espacial SpaceX da NASA divulgou resultados surpreendentes sobre o objeto interestelar 3I Atlas. Tais observações ocorreram quando o corpo estava a 3,2 unidades astronômicas do Sol e a 2,6 da Terra, durante o período em questão. Se se tratasse de um cometa comum, esperaríamos observar vapor d'água, poeira e uma mistura de gases como monóxido de carbono. Mas não, os instrumentos do SpaceX observaram o objeto em comprimentos de onda específicos, sensíveis às emissões de moléculas de água, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Os resultados revelaram um detalhe intrigante, mas bastante claro. O 3I Atlas está envolto em uma nuvem simétrica e abundante de dióxido de carbono. Ele tem uma taxa de perda de massa estimada em cerca de 70 kg por segundo, cuja intensidade diminui de acordo com uma lei matemática bem definida e aplicável até distâncias superiores a 348 mil quilômetros, quase a distância da Terra até a Lua. Essa distribuição indica um perfil de densidade que decai de forma íngreme com a distância, reforçando a natureza incomum do 3I Atlas. Nenhum outro cometa observado na história apresentou esse comportamento tão extremo. Ainda de acordo com Loeb, o ponto mais impressionante da observação não é o que foi encontrado, e sim o que não foi detectado. No fato de que não existia nenhuma emissão significativa de água ou monóxido de carbono detectada. O limite superior para emissão de água ficou apenas 4,5 kg por segundo, 10 vezes menor do que as estimativas de alguns estudos anteriores, que chegaram a falar em 40 kg por segundo, quando o 3I Atlas ainda estava mais distante do Sol, a 3,5 unidades astronômicas. Loeb ressalta que esses relatos iniciais careciam de dados sólidos, algo que ele já havia apontado em um artigo anterior. A ausência de água é ainda mais intrigante, como o próprio relatório do SpaceX descreve. Isso porque, durante as observações, o objeto se encontrava próximo à chamada linha de gelo da água do Sistema Solar, localizada em torno de 2,5 unidades astronômicas. Normalmente, nessa região, qualquer corpo gelado que se aproxime do Sol deveria liberar vapor d'água em abundância. O fato de o 3I Atlas exibir apenas dióxido de carbono e não água desafia profundamente as expectativas dos astrônomos. Loeb conclui que essa anomalia levanta questões fundamentais sobre a natureza do objeto. Estaria 3I Atlas coberto por um material exótico que impede a sublimação da água? Ou teria se formado em um ambiente radicalmente diferente, fora das condições típicas de nosso sistema solar? Para ele, o mistério está apenas começando, e o SpaceX abriu uma nova janela de investigação que pode redefinir o modo como entendemos objetos interestelares. Ainda que não tenha sido identificada água em forma de vapor ao redor do 3I Atlas, os cientistas observaram que existem assinaturas de absorção no espectro refletido de sua superfície, o que sugere a presença de uma mistura de gelo, de água, dióxido de carbono e compostos orgânicos. Essa composição é semelhante ao que costuma ser encontrado em objetos do cinturão de Kuiper, existente na periferia do Sistema Solar, e que também estão constantemente expostos à radiação cósmica interestelar. Isso levanta a hipótese de que talvez o 3I Atlas não seja um cometa rico em água,
como se acreditava quando foi descoberto, contrariando as expectativas de especialistas em cometas. As imagens obtidas pelo SPHEREX mostram o 3I Atlas apenas como uma fonte pontual de luz. Como se não bastasse, a luz que vemos não pode vir da reflexão nessa poeira, como em cometas normais. Ela pode estar vindo da própria superfície, ou até sendo gerada pelo próprio objeto. Nenhuma cauda de poeira foi observada, o que implica que o brilho difuso visto pelo telescópio espacial Hubble é, na verdade, bastante compacto, produzido por uma quantidade pequena de poeira. Para o físico, esse detalhe reforça a ideia de que estamos lidando com um objeto peculiar, diferente do que normalmente se vê em cometas interestelares. E não para por aí, pois ainda temos outra revelação surpreendente sobre o objeto, que vai contra o que vinha sendo falado nas últimas semanas na comunidade científica. Logo nas primeiras semanas após sua descoberta, a comunidade divulgou que era o maior objeto interestelar já encontrado. Depois disso, falaram que, na verdade, não deveria ser tão grande assim. Agora, o SPHEREX detectou que o fluxo de luz em 1 micrômetro de comprimento de onda sugere que o núcleo do 3I Atlas pode sim ser gigantesco, com cerca de 46 quilômetros de diâmetro. Se essa nova informação for confirmada, isso tornaria um objeto dezenas de vezes maior do que o segundo cometa interestelar conhecido, o 2I Borisov, descoberto em 2019, e milhões de vezes mais massivo do que o famoso 1I Oumuamua, que passou pelo nosso sistema em 2017. A descoberta desafia todas as expectativas sobre quantos objetos interestelares desse porte deveriam existir. É uma hipótese que parece improvável, pois estatisticamente, se existem corpos interestelares tão gigantescos, seria natural que já tivéssemos detectado inúmeros objetos menores, semelhantes ao Borisov ou Oumuamua, antes de encontrar um gigante como o Atlas. Loeb lembra ainda que, segundo seus cálculos, a quantidade de material rochoso existente por unidade de volume no espaço interestelar é 10.000 vezes menor do que o necessário para que o objeto desse porte entrasse no sistema solar, dentro do período da pesquisa do telescópio Atlas. Isso coloca em xeque a interpretação mais óbvia e aponta para a necessidade de considerar novas possibilidades sobre a origem, a natureza e até a classificação do 3I Atlas. O astrofísico ainda volta a citar a sua hipótese alternativa do objeto ser uma nave alienígena que pode ter sido direcionada ao sistema solar propositalmente. Essa ideia, de acordo com ele, se alinha com o fato curioso de que sua trajetória coincide quase perfeitamente com o plano orbital dos planetas em torno do Sol, uma coincidência que estatisticamente teria apenas uma chance em 500 de ocorrer de forma aleatória. Curiosamente, esse mesmo alinhamento já havia sido observado em outro visitante interestelar, o 2I Borisov, levantado a possibilidade de que tais trajetórias não sejam meramente fruto do acaso. A ausência de uma cauda cometária evidente nas imagens do telescópio espacial Hubble também seria um ponto que reforça a estranheza do 3I Atlas, já que essa falta de uma grande quantidade de partículas microscópicas em suspensão sugere que o avermelhamento observado em seu espectro não vem da poeira, mas sim da própria superfície do objeto, o que implica em um corpo sólido e massivo dominando a reflexão da luz solar. Segundo os cálculos de Loeb, com base nos dados do observatório SPHEREX, a perda de dióxido de carbono, CO2, corresponde ao desgaste de uma camada de apenas 1 milímetro de espessura da superfície do suposto corpo de 46 quilômetros de diâmetro ao longo de 10 anos. Isso indica que basta uma fina camada externa para sustentar a nuvem de gás e poeira observada. No entanto, o que se esconde abaixo da crosta ainda é um mistério. Outro detalhe curioso é que os cientistas acham que o 3I Atlas parece vir da região do céu próxima à constelação de Sagitário, exatamente de onde em 1977 veio o famoso WOW Signal, o mais intrigante sinal de rádio já detectado por radiotelescópios terrestres. Coincidência? Talvez.
As coincidências estão se acumulando demais em torno desse objeto. Então, o que ele é? Um cometa exótico e único? Ou um asteroide interestelar coberto por uma crosta de gelo? Ou, como alguns cientistas mais ousados sugerem, algo artificial? Um objeto natural, mas guiado por tecnologia? Uma rocha interestelar convertida em nave, capaz de proteger tripulantes ou máquinas contra a radiação cósmica durante viagens entre estrelas? Agora, a atenção dos astrônomos se voltará para os dados recém-coletados pelo telescópio espacial James Webb, que observou o objeto em 6 de agosto de 2025. Se o 3I Atlas realmente for aquecido de forma mais intensa à medida que se aproxima do Sol, ele pode expor segredos sobre sua natureza, seja como um simples corpo interestelar coberto por gelo e orgânicos, seja como algo muito mais inesperado. Mas até agora, esses dados não foram divulgados. Estariam escondendo algo? Ou apenas aguardando análises mais cuidadosas? Até a divulgação resta apenas a espera e a especulação sobre o que de fato estamos testemunhando. Enquanto isso, o objeto segue sua trajetória pelo sistema solar, próximo à órbita de Marte e de Júpiter, e talvez nunca mais volte. Nunca vimos nada assim antes. Seja natural ou não, o 3I Atlas é um dos maiores enigmas da astronomia moderna. Estaremos diante de uma simples rocha interestelar ou da primeira evidência de inteligência além da Terra? E você, o que acha que descobriremos nos próximos meses? Uma coisa é certa: esse mistério está longe de acabar.